Esse foi um dos grandes segredos da Multilaser. A gente tirou ela de 30 milhões ano para 2 bilhões ano. Sempre nessa pegada de lançar produto novo. Especialmente na fase inicial da empresa, se sentia sempre amarrado pela burocracia brasileira. As exigências, os carimbos que você precisa, as pessoas que você precisa agradar para poder fazer o teu negócio sobreviver. Alexandre nunca trouxe à tona essa questão diária, porque eu quero fazer negócio, eu tenho uma visão de estratégia. Essa questão de negócios, eu acho que foi algo muito mais uma consequência natural das capacidades, dos atributos que ele tem fortes de liderança e capacidade de articulação e raciocínio, algo assim que é fora da curva. Estava eu no avião com o Renato lá para 2008, conversando sobre as dificuldades de fazer negócio no Brasil. A burocracia, os impostos, as regras que vão te empurrando para trás, né? A imagem que eu tenho é do empreendedor tentando correr como se fosse um maratonista e aí o governo amarrando bolas de ferro no pé, sabe? Você tentando ir para frente e o cara te amarrando e te puxando para trás e te infernizando. E falando, caramba, como o Brasil poderia decolar se os empreendedores, as empresas, a geração de riqueza pudesse ser destravada, né? Como isso ia melhorar o bem-estar de todo mundo, não só do empreendedor, mas da população como um todo. E aí, no avião, conversando com ele, eu virei e falei, Renato, vamos escrever um livro sobre isso? Aí ele falou, vamos. E assim começamos a escrever o livro Carregando o Elefante. Foi publicado em 2009 inicialmente e teve várias versões depois. E esse livro analisa os problemas do Brasil e como a gente deveria fazer para destravá-lo. Você no Brasil, muitas vezes, parece que você está numa corrida em que você tem que puxar um elefante e você não consegue desenvolver uma velocidade ali porque tem muitos impostos, muita dificuldade de você cumprir com as regras e pouco retorno em termos de infraestrutura, de estradas, de segurança. Então, são todas preocupações a mais. E um empreendedor aqui, para dar certo, ele realmente tem que ter muita vontade, muita coragem, muita sorte. Problemas de desvalorização cambial, quando de repente do dia para a noite o dólar está 2 e depois vira quase 4 e você tem dívida para pagar em dólar. Então isso são crises fortes, né? São coisas que fazem parte aí da montanha-russa que é trabalhar no Brasil. Na hora que há uma desvalorização do dólar, né? Se você não tomar cuidado, você entrega todo o teu estoque e depois você não consegue fazer uma reposição e dar continuidade ao fornecimento. Então tem que ter esse cuidado. E aí no final do livro a gente fecha com os projetos todos, né? Bom, aqui esse é o mapa que a gente imagina para o Brasil, tinha que resolver isso, aquilo, isso, assim tinha que fazer assado, tal. E como implantar isso na prática? Só tem um caminho, que é através da política. Se a gente não conseguir como cidadãos colocar pessoas boas, que tenham o interesse da maioria no coração, para aprovar leis boas, para revogar as leis ruins, para desmontar esse sistema perverso, a gente vai ficar escravo para sempre. Os brasileiros passam por ano, em média, 5 meses de trabalho só para pagar imposto. É como se você trabalhasse de janeiro a maio só para o governo. Tudo
tudo que você produzir, tudo que você ganhar vai pagar imposto. É um peso muito grande, as pessoas não têm noção disso. Se elas dedicarem 1% desse tempo que ela dedica para pagar imposto para tentar mudar o sistema, a gente consegue mudar o sistema. A gente tem a vontade de melhorar o nosso Brasil, o nosso país. O principal motivador do Ale, e ele me inspira muito nisso, é a sua marca, né? Que marca que você vai deixar? Tem pessoas que não têm essa motivação. Eles falam, não, eu quero ter uma boa vida, eu quero ter um bom carro, eu quero ter tranquilidade no fim de semana, eu quero viajar 2 vezes por ano para fora. Eu e o Ale, a gente pensa em marca. Nossa motivação é que marca a gente vai deixar, né? Que marca a gente vai deixar no time da Multilaser e que marca a gente vai deixar no país que a gente vive. Se eu olhar Alexandre, empresário, hoje, no porte que a gente está, a melhor coisa que eu tenho para fazer é ficar quietinho, aproveitando e ganhando dinheiro. Porque o Brasil virou um paraíso para empresas grandes e um inferno para empresa pequena. O acesso a financiamento para microempresa é ou impossível ou caríssimo. Quando você tem um certo porte, você consegue dinheiro muito mais barato. Eu, graças a Deus, tenho condições de ter um departamento fiscal muito robusto, que faça os impostos direitinho, que não evite qualquer multa, que consiga uma boa engenharia tributária para pagar uma carga um pouco mais moderada, né, aproveitando as possibilidades que a lei dá. Isso porque tem advogado, tem analista, tem um exército de gente. A empresa pequena, ela não consegue fazer isso. Então ela fica à mercê de ou fazer errado ou ser massacrada pela carga tributária. Se ela fizer tudo certinho, do jeito mais caro, sem ter gente que a aconselhe, ela vai ser destruída porque não vai conseguir ganhar dinheiro, vai falir. E se ela fizer errado, ela vai ficar à mercê de fiscais gananciosos que vão lá investigar e aí vai chegar no cara e vai esquadrinhar a vida do cara inteiro, né? Vamos supor que o cara tem uma loja de bolo. E o negócio dele é fazer um bom bolo e agradar seus clientes. Aí vem o fiscal e fala, o seu extintor está a 20 centímetros da porta e o mínimo da lei número tal, que está na página 541 do artigo tal, é 25 centímetros. Então, por causa desses 5 centímetros é muito grave, eu vou te dar uma multa de 100 mil reais e você corre o risco de ser preso. O cara entra em parafuso. Então ele vai sendo achacado por esse tipo de coisa, né? E aí ele tem que ou pagar, resolver com o fiscal, ou tem que fazer sei lá o que para se virar, né? Fica muito mais estressado, não consegue crescer. Diz a lenda que se Bill Gates tivesse feito a Microsoft numa garagem brasileira, ele ainda estaria na garagem, né? Então o Brasil realmente é um destruidor de pequenas empresas. Isso é muito ruim para o país. Os empreendedores, óbvio, ficam muito mais estressados, não conseguem crescer e a população em geral sai perdendo. Quantas empresas gigantes o Brasil não poderia ter hoje a mais se as regras favorecessem mais? Eu até convido todos os empreendedores, tinham que se engajar mais, né? E não precisa ser no partido A ou B ou no político tal, e você pode ser mais de esquerda ou mais de direita, não é uma questão ideológica. É uma questão de consertar o poder público para ele pelo menos funcionar. O ideal é que o brasileiro consiga evoluir a partir disso em níveis mais profundos de debate, né? Bom, eu penso isso, mas esse cara pensa aquilo. Então, por que será que ele pensa aquilo? Será que eu posso aprender com ele? Será que eu posso dialogar com ele? E aí, tipo, trocar ideias e sair enriquecido, né? Isso é uma coisa que nós vamos ter que buscar daqui para frente. Mas eu acho que política realmente entrou no dicionário e no radar público das pessoas. Isso é muito bom. Nunca tinha visto no Brasil desse jeito. O Brasil pode ser a Coreia do Sul, né? O Brasil pode ser a Finlândia, o Brasil pode ser Singapura, a gente sonha com isso. A Coreia do Sul, em uma geração, ela se transformou de uma nhaca para um país que hoje todo mundo inveja, né? A melhor educação do mundo, os melhores índices humanos do mundo. Singapura foi muito rápido também. Então eu quero estar nessa geração, eu quero estar na geração que transformou o Brasil num país espetacular. E aí vem todo esse movimento. Então a gente quer ajudar a educação, a gente quer ajudar o Congresso com o ranking dos políticos, a gente escreveu um livro a respeito, né? Então são esses mecanismos que com um pouco de inteligência, esforço e dinheiro, você consegue mudar um país, né? Dá para mudar. Colocando as pessoas certas nos lugares certos, você muda um país. Mas eu acho que o país tem que ser um país que empreendedores tenham condição de crescer. Isso
gera emprego, isso gera prosperidade. Não uma casta só de burocratas que vivem de privilégio. Importar produtos eletrônicos, na época era MP3 e câmeras digitais, que são produtos muito mais caros, um ticket maior do que os acessórios de informática. E os impostos são muito altos. Então a gente estava buscando formas de otimizar a carga tributária e fabricando os produtos a gente teria uma boa vantagem em relação à importação.